Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Gente, eu já tirei o óculos porque semana passada vocês estavam estranhando, não me reconheceram. Eu já coloquei o óculos na mochila, deixei lá porque foi muito estranho semana passada. Eu pregando aqui, o pessoal tentando identificar quem era que estava aqui em cima. Sou eu, gente. Então, é uma alegria estar com vocês para mais um culto ao Senhor. Jesus merece, Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. E nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia deixa isso bem claro para nós, é guerra. A gente vê o mundo falando aí sobre guerra, né? É Rússia contra a Ucrânia, Israel há pouco tempo contra a Irã, e todos os da volta ali, é meio que uma luta desonesta, né? É um contra vários, enfim, e vários bem maiores, mas acontece. E o que importa para nós é o quê? Nós estamos numa batalha. Só que a diferença é que nossa luta, como Paulo diz, não é contra carne e sangue. Nós estamos batalhando contra seres espirituais da maldade, seres espirituais das trevas. Essa é a nossa luta. Portanto, nós não conseguimos. É injusto a gente ir para essa batalha achando que consegue alguma coisa pela própria capacidade. Não tem como. Não tem como. Triste, tolo, o homem, a mulher que pensa isso. Nós precisamos de armas. O bom é que Deus nos concede. Quando nós entramos para o exército de Deus, nós recebemos armas para batalhar. E nós vimos algumas aí. A primeira delas, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que nos proporciona uma capacidade para luta, ofensa e defesa, para ataque e defesa. E nós temos como? Depois nós temos a igreja, esse exército que nos ajuda individualmente. Nós temos a oração, que é um recurso. John Piper fala que a oração é um walk-talk, né? Então, por meio dela é que nós estamos na frente de batalha e pedimos reforço para o QG. Bom, né? Bom, né? Muito bom. A oração é para isso, nós pedimos reforço. E hoje nós vamos ver a última arma. E vocês vão estranhar um pouquinho, porque não é propriamente uma arma. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma arma somente. Ele não está à nossa disposição assim para a gente fazer uso dele como qualquer outra coisa. Não, ele é o Senhor Deus. Então a gente tem que ter um pouco mais de temor, reverência ao falar sobre isso. Mas não deixa de ser também. E tem um texto bíblico que eu acredito que seja o que nos dá suporte para entender o Espírito Santo como um recurso, uma arma para nós. Enquanto tu abre Efésios, eu quero te convidar a inclinar tua cabeça. Eu quero te convidar para que tu incline a tua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Não sei se todos sabem, mas o Leandro e a Laís não vieram ao culto porque, infelizmente, eles estavam com a Rebeca durante a madrugada com falta de ar, saturação baixa, enfim, foram para o hospital. Fizeram um resgate, não estava resolvendo, precisaram internar. Então eles acabaram de avisar agora há pouco tempo que precisaram internar com a Rebeca e eu quero que nós oremos por ela. Vamos fazer isso, gente? Vamos? É a nossa família. Paulo fala, né, que quando um membro sofre, o corpo inteiro padece. É a hora de nós nos inclinarmos diante do Senhor em oração e pedirmos por ela. Vamos fazer isso? Inclina a tua cabeça, sentados mesmo. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, exultando de alegria por estarmos diante do Senhor em culto. Nós estamos cultuando a Ti, Senhor, adorando a Ti nesta manhã, com corações repletos de alegria, porque Tu nos concede isso. Mas nós também estamos com o coração apertado, Senhor, porque uma irmã nossa, uma irmãzinha nossa, está no hospital nesse momento, e ela está com dificuldades, ela está com problemas, e ela está, como todo bom cidadão aqui do Sul, que tem problemas respiratórios, está tendo dificuldades. E nós clamamos a Ti neste momento, Senhor, que Tu venha com Teu Espírito Santo e toque nela, Senhor, com Teu toque curador, com Teu toque sarador. Vá naquele quarto de hospital, Senhor, neste momento e mostre, Senhor, a eles, a nós, aos médicos, ao hospital, à sociedade, a todos, que Tu ainda tem todo o poder. Mostra, Senhor, o Teu poder e que por meio disso possamos dar testemunho da Tua graça e do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Que ao sairmos do culto possamos já ter uma boa notícia, por mais que ela permaneça lá por cuidados médicos, por algum resguardo da medicina, mas que nós possamos estar inteiramente confiantes de que o Senhor já realizou a obra e que tão logo possível ela virá para casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia aí, Efésios, acha Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 16.
E eu não sei se tu é que nem eu costumo reparar assim, fazer algumas associações. Então, João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo, né? Então, geralmente, quando tu pegar 3,16, vai ser fácil de memorizar. Esse é um que tu pode fazer isso. Efésios 3,16 é um baita versículo para tu ter no dia a dia, para tu memorizar e guardar contigo quando a coisa não estiver muito fácil, quando a luta estiver grande, quando não estiver tão bom quanto tu gostaria que estivesse. Então abre aí Efésios 3,16, vamos ler esse versículo. Eu acredito que nos fará muito bem essa manhã, para encerrarmos essa série, é o último sermão. E antes de lermos também, eu quero dizer que eu estou muito encorajado para a semana que vem. Nós vamos iniciar uma série no livro de Malaquias. Malaquias, um dos profetas, uma loucura, caos, corrupção, e tu vai ver como tá uma... que nem hoje, sabe? Pô, a gente lê, se escandaliza, como é que eles eram capazes de fazer aquilo? Tipo hoje, assim, tipo nós. Então é muito bom. Vamos ler aí Efésios 3,16? Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória... Deus é rico? Sim. Deus possui glória? Então nós estamos falando de plenitude aqui. Na riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. De novo, que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Mediante quem? O Espírito. Então o Espírito é um recurso individualmente, porque é mediante o Espírito no íntimo de cada um. O Espírito Santo é um recurso para mim e para ti. O Espírito Santo é uma arma para nós. Sim, ele é Deus. Nós vamos ter que lidar com ele com reverência, com temor. Mas ainda assim, ele é um recurso para nós. Ele é uma força para nós. É ele que nos fortalece. Eu quero que tu comece entendendo que o Espírito Santo é a principal manifestação da Trindade hoje entre nós. O Espírito Santo hoje, na era da igreja, era da graça, né? Dispensação da graça, seja como tu chamar esse período, desde que ele foi derramado sobre os discípulos, lá em Atos 2, até o momento em que nós estivermos na eternidade com o Senhor, diante do Senhor, louvando, bendizendo, exaltando, como há de ser a eternidade, até lá nós estamos vivendo uma relação maior e mais íntima com o Espírito Santo. Hoje, nós não vemos o Pai. Nós não vemos o Senhor Jesus. Por mais que ele esteja em corpo, o corpo dele está na eternidade, está no céu, ainda assim nós não o vemos. E nós tratamos hoje de forma mais próxima pelo Espírito Santo. Por quê? Porque afinal de contas é ele que habita em nós. É ele que faz morada em nós. Deus hoje mora em nós por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito hoje é quem manifesta a Trindade de forma mais intencional. Além disso, o Espírito Santo na Bíblia ele é mostrado para nós de várias formas, né? De várias expressões, várias ilustrações. E Paulo mostra para nós que o Espírito ele é as primícias. Ou seja, desde que nós nos convertemos, recebemos Jesus na nossa vida, nós passamos a ter o Espírito em nós. Batismo no Espírito Santo é isso. É quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos mergulhados no corpo. Isso é o batismo com o Espírito. Nossos irmãos pentecostais dizem que o batismo com o Espírito é a segunda bênção, falar em línguas, e ok, nós não concordamos com isso, mas é uma mera nomenclatura. O que eles chamam de batismo no Espírito, nós chamamos de enchimento do Espírito. Tudo bem até aqui, continua sendo o Espírito em nós. O Espírito hoje é as primícias, ou seja, é aquela primeira colheita, sabe? Os agricultores, eles tinham as primícias, é aquela primeira colheita de onde eles tinham uma noção de como seria o restante da colheita. A primeira parte, a primeira leva do que era colhido, dava a eles uma noção, então, de como seria o restante do fruto. O Espírito é isso. Ele está nos mostrando, ele está dando uma demonstração de como será a eternidade. A vida que nós teremos no além, na eternidade, depois dessa vida aqui, está sendo demonstrada para nós agora. É o já e o ainda não. E isso quem faz é o Espírito Santo em nós. Ok até aqui? Mas mais do que isso, Paulo mostra para nós que o Espírito é o penhor. O que é penhor? E o termo bíblico para isso é fenomenal. Cara, eu acho demais esses termos que a Bíblia usa. O que é penhor? Basicamente é uma garantia. O Espírito é a nossa garantia, ok?
Então, como que acontecia? Os mercadores, na antiguidade, eles iam ao porto, por exemplo, uma carga de madeira. O mercador ia até lá, ele verificava a carga, ele escolhia as madeiras que ele queria e ele marcava. Ele carimbava. Aquela ali era a marca dele. Nós vimos isso muito hoje nos filmes, os reis, né? Pinga ali um pouquinho de cera derretida e marca. Sabe aquela marca ali? Aquilo ali. Então, nós vemos isso, essa é a garantia, esse é o penhor. Por quê? Porque quando o mercador fazia isso, ele voltava e mandava os seus servos buscarem. Aquela carga de madeira que seria buscada, ela já havia sido sinalizada, marcada, havia recebido o penhor. Era uma comprovação de que aquilo ali pertencia a alguém. Já não era mais uma carga sem dono, ela tinha um dono. Além disso, era uma comprovação de que alguém viria buscar. O penhor, quando Paulo está dizendo que o Espírito é o nosso penhor, ele está dizendo isso. Nós somos marcados, pertencemos a alguém. E esse alguém vai vir nos buscar. É isso que o Espírito representa para nós hoje. Além de tudo mais que ele faz. Então essas ilustrações, esses termos da Bíblia sobre o Espírito Santo nos ajudam a entender. Além disso, nós entendemos claramente, e não pode haver dúvida quanto a isso, de que nós somos inteiramente dependentes do Espírito Santo. Se tu é crente, se tu ama Jesus, saiba, isso não é fruto teu. Alguém gerou isso em ti. Alguém produziu isso no teu íntimo para que tu fizesse isso, para que tu executasse isso, para que houvesse esse amor por Jesus no teu coração. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem como nós gerarmos em nós, por nossa própria capacidade, amor por Jesus, serviço cristão, sabe? Desejo de estar com o Senhor, desejo de crescer em santidade. Nada disso ocorre se não for o Espírito Santo continuamente agindo em nós. Então, para isso, eu quero que a gente entenda 4 ações do Espírito Santo na vida do cristão, 4 ações do Espírito Santo que fortalecem o cristão. Porque Paulo está dizendo, né, Efésios 3,16, que nós somos fortalecidos mediante o Espírito. Vamos lá? Vamos trabalhar? Em primeiro lugar, o Espírito Santo purifica. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é quem realiza a obra de purificação em nós. Ele é o Espírito Santo, ele nos santifica, ele purifica, ele vai tirando de nós aquelas impurezas que desagradam a Deus. Nós viemos do pecado, nós tivemos uma série sobre santidade, eu falei para vocês, nós fomos removidos do reino do pecado e levados para o reino de Cristo, o reino do seu Filho amado. Quando isso ocorre, não há ainda uma perfeição em nós. O salmista exemplifica isso muito bem, ele diz que estava no lamaçal, lembram? Tirou-me do lamaçal e me pôs sobre a rocha. O que o Espírito Santo realiza em nós é isso. Primeiro, ele nos tira do meio do barro, do meio do lamaçal, da sujeira, e nos coloca sobre a rocha. Agora, a obra do Espírito continua fazendo o quê? Ele nos tira da lama e agora ele continua tirando a lama de nós. Está entendendo? O Espírito vai nos purificando, vai nos limpando. Ele realiza essa obra contínua até o fim da nossa vida. Até o momento da nossa morte, ele continuará agindo. Porque até nós morrermos, isso não estará completo. Nós ainda teremos algumas sujeirinhas ali para ser removidas. Então o Espírito é quem vai rompendo esses padrões do pecado em nós. Amém? Amém, gente? Então, eu quero que tu lembre, 1 Coríntios 6,11 diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito é quem nos lava, o Espírito é quem purifica, o Espírito é quem nos limpa. Qualquer pecado teu, qualquer tendência ao pecado, qualquer tentação que tu sofra, o Espírito Santo é quem te ajuda a ir tirando isso de ti, a ir limpando. O Espírito Santo é quem te purifica. Nós não conseguimos viver uma vida de piedade, uma vida de pureza espiritual, a não ser pelo Espírito Santo, que continuamente faz isso em nós. Bendito é o nosso Deus, que nos concede essa capacidade, que nos concede a si mesmo, o seu Espírito, para que faça isso por nós e em nós, porque a gente não consegue fazer. Nós não conseguimos realizar isso aqui, nós precisamos do Espírito. A questão que eu quero que tu entenda é, tu não vence o pecado. Presta atenção, eu sou o coach da depressão, então, tu não vence o pecado. É o Espírito Santo quem faz isso por ti e em ti.
Tu e eu não vencemos o pecado. Cara, se depender de nós, a gente está muito mal. Nós estamos muito mal. É o Espírito Santo quem faz isso em nós. Além disso, nesse processo de purificação, além de lavar, como Paulo fala, né, que nos lava, o Espírito também, ele é demonstrado como fogo. Lembram dos evangelhos? Quando João Batista está falando de Jesus, ele diz, eu não sou, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, cara, tu precisa entender, porque tem uma diferença nossa aqui e os nossos irmãos reformados, principalmente os reformadinhas, tá? Tem uma diferença aqui. Por quê? Porque nós não concordamos que o fogo aqui seja juízo. Não só. Não só. Os puritanos diziam, né, que o mesmo sol que derrete o gelo, o mesmo sol que amolece o gelo é o que endurece o barro. Ou seja, sim, a obra do Espírito ela vai amolecer o coração de uns e endurecer de outros. Ok, mas quando a palavra está dizendo aqui que o Espírito Santo vos batizará, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a questão é a mesma expressão. Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem são os ouvintes que estão ouvindo isso? São os mesmos. Então imagina, João Batista está falando para vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É os mesmos que recebem o Espírito que são os que recebem juízo? Não tem como. Tu entende? O Espírito Santo e fogo é similar, é a mesma obra. O Espírito nos purifica como a fornalha que tira as impurezas do ouro. Como aquele fogo purificador que tira as impurezas. O Espírito Santo produz em nós, então, o fruto do Espírito. Amém? Entendido? Bem entendido isso aqui? Por causa disso, é que nós não podemos aceitar qualquer experiência como sendo fruto do Espírito. E a gente vive uma época hoje repleta disso. Ah, bastou tu ter um aquecimentozinho no coração. Ah, o teu peito deu uma tremelicadinha assim. Às vezes até um princípio de infarto e tu acha que é o Espírito Santo. Sabe? Pô, tu comeu muito bacon na noite anterior. Tá um princípio de infarto no teu coração, tá clamando pela vida e tu tá achando que é o Espírito Santo. Não. Como que a gente avalia se uma obra ou se uma experiência é do Espírito Santo de fato? Pelos frutos. Fruto é algo que leva tempo. Fruto é algo duradouro. Não há como o Espírito Santo vir e fazer algo aqui em nosso meio e nós esperamos que ele faça. E nós queremos que ele faça, nós clamamos que ele faça, mas não tem como ele vir e fazer algo que vai durar até amanhã de manhã. Não tem como. A obra do Espírito não se dá dessa maneira. O Espírito Santo que realiza algo em nós é o mesmo que continua por meio desse fruto contínuo. Amém? É assim que nós analisamos se algo é do Espírito ou não. Pelos resultados duradouros. Algo que produz vida. Algo que alimenta. Então o Espírito Santo é quem purifica. Em segundo lugar, o Espírito Santo unifica. O Espírito Santo é quem une. Nós somos agora parte da família de Deus. Nós fomos unidos a esse corpo. Lembram? Nós fomos batizados no Espírito. Esse batismo é nós sermos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus. Quem faz esse elo, essa ligação, é o Espírito Santo. É o Espírito que faz com que nós sejamos irmãos. E eu acho lindo isso aqui, porque, cara, desde o início da igreja, os cristãos se chamam irmãos. Desde o início se entende, nós sabemos, nós somos uma família. Agora, nós tivemos também agora há pouco tempo uma série sobre família. Eu falei para vocês, qual é a família principal? Oi? A de Deus. É a igreja. A principal família na nossa vida é a igreja. Por quê? Porque o elo que nos une é mais forte, é maior. Nós temos a nossa família consanguínea, tu tem um DNA e é um elo. É um elo. No entanto, o teu elo de sangue não é mais forte do que o elo do espírito. Estão entendendo? Logo, a tua prioridade, o teu desejo e o teu esforço servem em primeiro lugar a família de Deus, porque é o Espírito que nos une. Nós somos unidos pelo Espírito Santo, como Paulo fala na bênção apostólica, e nós vamos ouvir isso aqui provavelmente depois, no final do culto, se o Dani não esquecer. O amor de Deus
A graça do Senhor Jesus Cristo e... Vocês esqueceram? Vocês não vão poder abrir e fechar o culto, então. E consolação, ou a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é que nos une. Ele que gera comunhão. Essa união que fortalece o corpo é o Espírito quem gera. Filipenses 2, 1 e 2, Paulo diz assim aos crentes em Filipos: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Nós somos unidos de alma e mente, por quê? Porque há alguém que faz isso em nós, entre nós, o Espírito Santo de Deus. Nós somos uma família. Olha só, cara, na tua volta é um bando de gente estranha. Tu percebe? Cara, se tu for analisar aqui, quem eu mais conheço, tem o Kennedy, que não muda muito, mas enfim, eu conheço o Kennedy desde que ele nasceu. E eu tô velho por falar isso, né? Agora que eu me dei conta. Porque ele tá velho, já é quase um careca, né? E agora eu dizer que conheço ele desde bebê. Tá, mas tirando o Kennedy. Quem eu mais conheço aqui? Dani e a Cláudia faz. Eu sou casado há 23 anos. Vai fazer 23? Uns 25. Vocês têm quanto tempo de casado? 25? Então faz uns 26 que a gente conhece. Eu conheci, vocês eram noivos. Tira eles também, tá? Porque a ilustração não tá servindo hoje, né? Que droga. Devia ter pensado melhor antes. Tira os dois também. Quem eu mais conheço aqui? Há mais tempo? O pessoal, o Chico, o Dani, né? Faz o quê? 4 anos? Não faz isso. Vocês são casados há quanto tempo? Casado, eu que preguei. Então não vai... Não é... a gente juntou as escovas de dente. Não é isso. 3 anos. Então, pouco antes disso. Faz um pouco mais que a gente conhece. Cara, quem é que tu conhece há 3 anos que tu diz assim, nós somos íntimos, nós temos um elo muito forte? Ninguém. Qual colega de trabalho que tu tá aí numa empresa há 3 anos e tu vai dizer, cara, aquele meu colega lá, nós temos um elo muito forte. Nós somos uma família. Não existe. Não existe. É só na igreja que tu vê isso. Porque houve alguém que morreu para que isso acontecesse. Houve alguém que deu a sua vida, derramou o seu sangue para que isso acontecesse. E ao derramar o seu sangue, ressuscitar triunfantemente, ele envia agora o Consolador, envia agora esse que gera essa união. Amém? Tu vê que coisa louca isso? A igreja é uma coisa louca, é mais do que mera união, mera comunhão, é uma união dependente. Olha isso, presta atenção. Não é somente nós nos conhecermos. Não é só eu conhecer o Dani, conhecer o Rodrigo, não é só isso. É agora nós sermos conhecidos, estarmos ligados e um depender do outro. Imagina tu olhar para a carinha do Thiago assim e dizer que depende de Gabi. Eu não sei o que acontece, mas a Gabi casou, não tem escolha agora. Né? Mas imagina olhar para o Miqueias e dizer que depende do Miqueias. Que tristeza isso. E é isso que acontece. Paulo fala em 1 Coríntios 12, 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. Um precisa do outro. No corpo de Cristo, um membro precisa do outro. Não há igreja, então, individualmente. Não existe, então, desigrejado. Não existe, eu me relaciono com Jesus do meu jeito, na minha casa. Não. Porque nós dependemos um do outro. Só há corpo quando está unido. E quem une é o Espírito Santo. Amém? Amém mesmo? Wayne Grudem diz assim: quando o Espírito Santo está operando de maneira poderosa numa igreja para manifestar a presença de Deus, isso se evidenciará numa bela harmonia na comunidade dos cristãos e no amor transbordante de uns pelos outros. Cara, é só na igreja que tu vê isso aqui. Isso aqui não tem numa empresa. Isso aqui não existe num clube. Isso não existe numa faculdade. Não existe. É só na igreja que nós vemos isso. É só na igreja que isso acontece. Em terceiro lugar, o Espírito Santo revela. Então o Espírito Santo purifica,
ele unifica e ele revela. O que é isso? O que quer dizer com ele revela? Cara, vamos começar por isso aqui. Tá? Vamos começar por esse livrinho aqui. Isso aqui é resultado da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo resolveu nos entregar algo sobre Deus, uma revelação sobre Deus e a história de Deus, por meio de servos de Deus. Aí, um pouco mais de 40, num período aí de em torno de 1500 anos, desde que iniciou até que terminou. É um tempinho considerável, né? Isso aqui é resultado da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu os servos de Deus, homens de Deus, para que falassem e escrevessem de forma que hoje nós temos por escrito esse livro. A Bíblia, a Escritura, é resultado da revelação do Espírito Santo. Tudo foi conduzido pelo Espírito. Os homens de Deus que escreveram os livros sagrados, eles escreveram mediante instrução do Espírito Santo. Não é ditado. Nós não cremos que o Espírito Santo ditou tudo que eles deveriam escrever. Mas também inclui. Nós vemos em Jeremias, por exemplo, Deus dizendo, né, que ele ditando para Jeremias o que escrever. Mas nós vemos sonhos, revelações, nós vemos conversas, diálogos. E tudo que foi registrado aqui é resultado do Espírito Santo. Ok? Então, quando tu pega esse livro em mãos, quem tem a Bíblia aí? Ergue a Bíblia aí, deixa eu ver. Ergue aí. A maioria, né? Esse livro que tu tem em mãos aí não é Harry Potter. Tá? Por mais que seja uma bela história. Esse livro que tu tem em mãos aí não é Senhor dos Anéis. Por mais que eu ache fenomenal. Não é As Crônicas de Nárnia, que é a minha história favorita. Não é. Vai muito além. Para pensar. Se essas histórias que eu mencionei já são baita escritos, imagina isso aqui, que é fruto do Senhor Deus para nós. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com isso aqui constante, diário, permanente. Não tem cristão, então, que viva sem ter esse livro aqui, aberto diante dos seus olhos diariamente. Nós estávamos agora há pouco, na última aula da catequese, falando sobre isso, e mencionando, não tem como tu viver sem ter esse livro diante de ti. Não tem como tu viver a vida, ser fortalecido pelo Espírito Santo, se tu não for alimentado pelas palavras do Espírito Santo. Tá entendendo? Não tem como nós sermos fortalecidos, e a gente quer, porque nós estamos numa luta, sem que para isso a gente seja fortalecido. E o fortalecimento do Espírito se dá por meio da palavra. Olha só, não está no meu esboço, mas acha comigo aí, Colossenses. É ruim assim quando não está no esboço, mas enfim, acontece. Colossenses 3, 16. De novo, tá vendo? 3, 16. Viu? Dá para relacionar vários textos. Colossenses 3, 16. Alguns estão meio perdidos aí. Colossenses fica mais ou menos no meio do Novo Testamento, tá? Então, se tu estiver procurando e achar aí, sei lá, alguma carta grande, Romanos, continua procurando. Se tu achar Hebreus, volta porque tu passou. Fácil assim, né? De nada. Achou aí? Colossenses 3, 16. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Tá vendo? Aqui a gente percebe o quê? Duas coisas. A dependência do cristão, aconselhamento mútuo, instruam e aconselhem-se mutuamente, ou uns aos outros, um depende do outro. Além disso, para isso acontecer, nós temos que estar cheios do quê? Que a palavra do Espírito, ou que a palavra de Cristo, melhor dizendo, habite ricamente em vocês. Esse texto aqui, para quem não sabe, Colossenses e Efésios, é tipo um Ctrl-C, Ctrl-V de Paulo, entendeu? Paulo pegou e copiou ali, daí ele, mas eu tinha que mandar outra carta. Eu já mandei aquela, e agora o que eu faço? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V lá, resume um pouco e manda.
Colossenses é tipo isso. É Efésios meio enxuto, assim, sabe? O texto paralelo em Efésios, Paulo está dizendo assim, ó, não vos embriaguem com vinho em que há contenda ou em que há devassidão, mas encham-se do quê? Do Espírito. E aqui, em Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O que nós estamos vendo aqui? Para tu ter o Espírito, tu precisa da palavra. Tu está entendendo, gente? Estão entendendo? Não tem como tu ter o fortalecimento do Espírito se tu não estiver encharcado disso aqui. Encharcado da palavra de Deus. Repleto da palavra de Deus. Assim como Spurgeon, que mencionando, né, falando sobre John Bunyan, o autor do Peregrino, ele disse que se tu furasse ele, se tu enfiasse uma faca, não verteria sangue, verteria Bíblia dele. De tanto que ele tinha. Assim tem que ser a gente, cara. Por mais que a gente não seja, o nosso objetivo tem que ser esse. A nossa busca tem que ser essa. Amém? Além disso, o Espírito Santo ele manifesta ainda hoje. Quer ver outro exemplo? Nós vivemos em busca, hoje, se tu falar assim, ó, ali na esquina vai ter um pregador, um fulano de tal, que realiza milagres. Tu acha que vai gente ou não? Sim ou não? Vai lotar. Vai lotar. Sabe qual é o problema disso? É que Jesus falou assim, ó, e esses sinais seguirão o quê? Os que crerem. Não diz que os que crerem seguirão sinais. O problema é que hoje muitas pessoas vão em busca dos sinais. Querem ver sinais. Onde tiver sinais, lá vou eu. Esse é o problema. Agora, tem outro problema, que é nós crermos e não haver sinais. Como isso? Se nós cremos e Jesus falou, esses sinais seguirão os que crerem. Como que não ocorrem sinais no nosso meio? Ou o nosso crer está muito debilitado, ou nós estamos sendo mais incrédulos do que crentes. Amém ou não amém agora? Né? É um amém quase ai, assim, né? Ai, amém. Mas é verdade. Nós precisamos entender que o Espírito Santo manifesta, ele manifesta por meio de evidências, ele manifesta realizações, milagres, maravilhas, sinais no meio daqueles que creem e onde a palavra é pregada. Óbvio, no Novo Testamento, os sinais que ocorriam eram uma confirmação da palavra que estava sendo pregada. Era a confirmação que evidenciava que Deus estava aprovando aquilo ali. Mas não quer dizer que não ocorra mais hoje. Não significa que hoje não ocorra mais. Ok? Amém? Então lembre-se, quando tu orar, ore também, para que quando nós estivermos reunidos, o poder do Espírito entre nós seja algo que cure, que faça, que realize. Entendeu? Além disso, o Espírito Santo ele guia e direciona. A revelação do Espírito inclui ele nos guiar e direcionar. Quando nós oramos, quando tu quer tomar uma decisão, Senhor, eu preciso decidir se eu vou para esse emprego, fico no que eu estou, o que eu faço, sabe? Quem guia é o Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia, ela nos dá o padrão, ela nos dá o básico para tu tomar decisões. Nem sempre Deus vai te dizer, faz isso, faz aquilo. Tu tem a palavra para isso. Mas há momentos em que o Espírito Santo nos direciona. Agora, geralmente ele faz isso de forma muito silenciosa. Por isso que tu tem que estar sensível ao Espírito Santo. Sensível aos sussurros do Espírito Santo. Porque tu já parou para pensar que a nossa vida é tão louca hoje em dia? A gente vive uma correria o tempo todo. Tu vai falar com alguém, como é que tu tá? Tá bem, mas tá uma correria. Né? Kelly, como é que foi a viagem? Foi bem, mas foi corrido. Duda, como é que tu tá? Tô bem, mas a semana foi corrida. Sabe? É sempre assim, uma correria. É uma correria, pressa para todo lado, sempre tudo com pressa. E a gente acaba perdendo várias coisas do Espírito Santo. Várias experiências, direcionamentos do Espírito Santo. Porque nós vivemos essa correria. Amém? Entendeu? Nós precisamos, em algum momento, sossegar.
Ou como diria minha avó, sossega o facho. Sabe? Sossega o facho. Te aquieta um pouco. Para quieto. Quando que tu ouviu falar ultimamente agora, no período recente da tua vida, de alguém que está praticando a disciplina espiritual da quietude, da meditação? E aí? Tu percebe? Nós não praticamos mais isso. É meio que estranho até falar, né? Pô, pastor, mas quem é que faz isso hoje? E aí? Por que não? Será que Deus mudou? Ou é a gente que mudou? Amém? Vamos adiante. Para finalizar, o Espírito Santo revela, mas ele revela até certo ponto. Ou melhor, ele revela, só que ele ilumina aqueles que ele quer. Nem todos os que pegam esse livro na mão e leem, creem no que está escrito. Para isso é necessário uma outra obra do Espírito Santo, que é a obra de iluminação. Ele ilumina, ele clareia a mente, ele abre os olhos, ele derruba a venda que cobre a nossa vista, para que nós leiamos e creiamos nisso aqui. Paulo fala muito bem isso aos Coríntios, ele escreve em 1 Coríntios 2,12, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Na NVI está entendamos. A NVI fala sobre entender, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito Santo que desvenda para nós. É o Espírito Santo que faz com que quando tu lê, tu entenda. Entendi. E eu sou assim, sabe? Quando tu tá lendo um texto, pô, mas parece eu. Entendeu? Quando tu tá lendo um texto e é algo complicado, tipo nós no culto familiar, todo início de ano, quando a gente passa pelos textos difíceis, tipo Deus querendo matar Moisés, sabe? Como assim? Daí lá vou eu explicar para a família de novo. É o Espírito Santo que nos ilumina para entender as Escrituras, entender as coisas relacionadas a Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo nos capacita, ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá vida, primeiro de tudo, né? Não, ainda não. É em quarto lugar. Volta um slide. Nossa, slide. Estou muito velho. Volta um slide, por favor. Isso aí. Enfim, deixa assim. O Espírito Santo nos capacita. Primeiro lugar, lembram? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 diz o quê? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é isso? Tenta imaginar a cena de uma ave chocando os ovos. É mais ou menos isso. O Espírito Santo é ele que está mantendo as coisas. Ele criou. As coisas vieram a acontecer por meio dele. Deus fala, é Deus o Pai, fala a palavra, mas é o Espírito quem realiza, executa. Então, o Espírito Santo está pairando sobre a criação, ou seja, a vida existe por causa do Espírito. Além disso, a nova vida ocorre pelo Espírito. Lembram da conversa de Jesus com Nicodemos, João 3? Ele questiona, mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, não, é quem nascer do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito. Então, essa nova vida, quem gera também é o Espírito Santo. João 6,63 fala do Espírito que vivifica. Entenda, depois do pecado, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Morto faz alguma coisa? Não. Morto não faz nada. Para haver vida de novo, precisa que alguém coloque ali. O Espírito é quem vivifica. O Espírito é quem torna você e eu vivos novamente. É Ele que nos capacita para o serviço. Ele que faz com que nós tenhamos dons. Eu estranhei o Kennedy antes tocando aqui, as cordas arrebentando, tudo assim, as cordas arrebentando. Cara, não é típico do Kennedy se ele está tocando nervoso, eu acho. Conversa com ele depois. Não é normal. Depois nós vamos comprar um jogo de corda da Dario. Nossa, da Dario. Reserve, vamos deixar aqui.
tá? Mas o que é isso? É um dom, ele serve à igreja com um dom. Assim nós, cada serviço executado na igreja é um dom. E esse dom, ele é para os outros. E quem faz isso é o Espírito. Olha só, Paulo fala que nós devemos agir como quem nada tinha e recebeu tudo. Está em 1 Coríntios também. Nós não temos que agir... Cara, tu entende que tu não pode se orgulhar de nada na tua vida? Não tem nada na tua vida do que tu possa te orgulhar, porque tudo tu recebeu. Não fosse isso, tu estaria morto. Se tu faz algo hoje na igreja, se tu serve, se tu tem qualquer dom, unção, é porque o Espírito te deu, não é nada próprio teu. É o Espírito que realiza. 1 Coríntios 4, 7 diz: pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Tu percebe que o orgulho é uma coisa devastadora que destrói? Como é que a gente vai se orgulhar de alguma coisa se não é meu? Sabe? Tipo, os antigos dizem, tá arando com a vaquinha dos outros. Entendeu? Como é que tu vai te orgulhar de algo que não é teu? É o Espírito Santo que te dá. 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. É Ele que resolve se te dá ou não alguma coisa, e tudo que tu tem, tu deve servir. E se tu serve, é um privilégio. Amém? Em quinto lugar, eu falei 4 no início, né? 4 ações. É 5, me perdoem, tá? Ok? Vocês podem me perdoar por esse erro absurdo. Em quinto lugar. Só para concluir. Se tu tem qualquer coisa, tu deve servir. Ou seja, na igreja tu serve com o teu tempo, os teus dons e as tuas finanças. Não é nenhum nem outro, é os 3. Haverá momentos em que tu vai servir mais com um do que com o outro. Ok, acontece. Mas tu serve com os 3. O teu tempo, os teus dons e talentos e as tuas finanças. Isso por quê? Porque não é teu. Como é que tu vai guardar para ti algo que não é teu? Foi Deus que te deu. O Espírito Santo que te capacita. Tu serve com isso então. Entendido? Em quinto lugar, o Espírito age conforme a nossa busca. O Espírito Santo faz tudo isso. Ele faz tudo isso. Ele purifica, ele unifica, ele revela e ele capacita conforme a nossa busca. Conforme nós buscamos. Lembram da série sobre santidade? O Espírito Santo é que realiza. Mas se nós não buscarmos, ele vai fazer alguma coisa em nós? Ele não faz. O Espírito Santo, ele age naqueles que buscam a ele. Ele faz tudo isso aqui que eu mencionei. Ele manifesta essas evidências ou mais fortes ou mais fracas. Depende da busca, conforme a nossa resposta ao Espírito Santo. Conforme tu busca pelo Espírito, ele vai agir em ti. Conforme tu deseja o Espírito Santo, ele virá mais sobre ti. Conforme tu deseja mais, ele virá em ti, melhor dizendo, internamente, vai agir no teu interior. Conforme tu busca o Espírito Santo, mais ele vai agir por meio de ti, por intermédio de ti, na vida dos outros. Quanto nós buscamos é a proporção em que o Espírito age em nós. Todo o nosso serviço deve ser, então, no Espírito. No Espírito. Nós estamos conscientemente, nós precisamos estar conscientemente numa esfera espiritual, uma esfera que o próprio Espírito cria. Nós estamos, olha só, no cristianismo, cara, entenda, tu precisa entender isso aqui. Não existe espiritual ou sagrado e secular. Tu tá entendendo? Não tem isso. Nessa área da minha vida Deus não se envolve. Da onde tu tirou isso? Isso aqui é paganismo.
Não, aqui Deus não se envolve, aqui Deus não se envolve. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. De onde tu tirou isso? Da onde veio essa noção? Na vida cristã, Deus se envolve em tudo. Deus se envolve em tudo. Se tu tá no banheiro, Deus está se envolvendo. Se tu vai escovar os dentes, Deus se envolve. Se tu vai orar, Deus está envolvido. Porque toda a tua vida é envolvida nas coisas de Deus. Para o cristão não existe sagrado e secular. Entendeu? Não existe espiritual e não espiritual. Simplesmente não existe. Tudo é espiritual. E é essa noção que tu tem que ter, essa consciência de atmosfera espiritual, que é nós estarmos no Espírito. Nós estarmos no Espírito significa nós estarmos efetivamente no ambiente da presença manifesta de Deus. Para isso, nós temos que buscar o Espírito Santo. Se tu quer avanço na tua vida, se tu quer crescer, se tu quer crescimento, tu precisa do Espírito Santo. Tu quer maturidade, tu precisa do Espírito Santo. Tu quer crescimento espiritual, tu precisa do Espírito Santo. Pastor, eu quero muito orar mais, tu precisa do Espírito. Pastor, eu preciso educar melhor meus filhos, tu precisa do Espírito Santo. Eu preciso falar de Jesus, tu precisa do Espírito Santo. Afinal de contas, serão minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra? Atos 1, 8 até o 11. Jesus está dizendo que nós precisamos de poder do Espírito para testemunhar dele. Para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Para tudo. Não há uma vírgula na tua e na minha vida que nós não dependamos do Espírito Santo. Não tem nada na tua e na minha vida que não dependa da ação contínua do Espírito Santo. Nada. Nada. Em tudo nós dependemos dele. Em tudo. Dito isso, para encerrar, 3 perguntas que tu precisa pensar. Tu precisa pensar nisso aqui. Primeira delas, você crê na atuação diária do Espírito? Ou tu esquece dele durante o dia? Ou em algum momento do dia, assim, tu esquece do Espírito, tu age como se ele não existisse. Cara, tu tem que pensar nisso aqui. Durante o dia, tu crê na atuação do Espírito Santo? Ou tu esquece dele em algum momento? É importante que tu pense nisso e que tu responda isso honestamente. Tu precisa pensar como que é o teu dia a dia. Como que tu é em casa, como que tu é no trabalho, como que tu é na faculdade, como que tu é no teu convívio na casa, com amigos, família. Tu crê na atuação diária do Espírito Santo ou não? A busca dele para a tomada de decisão. Tu busca o Espírito Santo para toda decisão que tu vai tomar? Ou não? Tem algumas que não, tu decide sozinho. Tu não consulta o Espírito Santo. Segunda pergunta. Tu percebe o prazer ou o desprazer do Espírito com relação à tua vida? Tu percebe que o Espírito Santo ele tem prazer na tua vida ou não em dados momentos? Porque olha só, quem aqui não peca, levanta a mão. Se tiver alguém que levantar, eu vou descer e dou um tapa. Todos pecamos, correto? O pecado alegra o Espírito Santo? Então a gente entristece o Espírito. E a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito. A questão não é então se nós entristecemos ele ou não, se nós pecamos ou não, ok? A questão é, tu percebe esse prazer ou desprazer do Espírito no teu dia a dia ou não? Tu percebe isso no dia a dia ou não? Ou tem algum momento no teu dia, tem algum momento no dia que tu faz algo que tu percebe assim, o Espírito Santo não está gostando disso aqui. Isso aqui não está agradando a Deus. Isso aqui que eu estou fazendo não é do agrado do Senhor. E eu estou falando para alguém aqui. Eu estou falando para alguém aqui que tem resistido ao Espírito Santo. Eu não sei como, nem quando, não sei. Mas alguém
Gente, nós resistimos o espírito tá? Todo dia. Tô falando, todos nós fazemos isso, mas eu tô falando de uma forma especial. Eu tô falando de uma forma mais evidente. E a pessoa para quem eu tô falando provavelmente está se dando conta disso nesse momento. O espírito está tornando isso claro. E tu precisa te arrepender. Não tá no meu esboço isso aqui. Não tá no meu esboço. Eu tô falando para alguém aqui, eu não sei quem é. Alguém tem resistido o Espírito Santo de forma mais perseverante e precisa se arrepender. Vocês sabem disso, eu não costumo fazer isso. Eu não costumo fazer isso. Mas eu não posso ficar quieto. Eu não vou ficar quieto. Essa dívida, esse boleto eu não levo para casa. Chama um dos pastores, chama o Daniel, chama o Francisco, chama alguém, depois conversa. Se eu estiver por aqui, me chama, mas não vai embora assim. Não vai embora desse jeito. Amém? Tudo que nós fazemos alegra ou não, ou entristece o Espírito. Em Efésios, Paulo fala, né? Não entristeçam o Espírito Santo. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz para não apagar o Espírito. Ou seja, tem algum dado momento que tu vai entristecendo, até que chega um momento que tu sufoca, apaga o Espírito Santo na tua vida. Aquele fogo purificador que eu falei, sabe? Ele vai sendo sufocado a tal ponto que não tem mais oxigênio e esse fogo é extinto. Se a Bíblia diz para não apagar o Espírito, é porque muitos de nós podemos fazer isso. Terceira pergunta. Você tem crescido em intimidade com o Espírito? Você tem crescido em intimidade com o Espírito Santo ou você tem se afastado dele? Você tem se afastado do Espírito Santo? Você tem resistido a ele? Ou você tem buscado ativamente o Espírito Santo? Lembre-se, nós não vivemos um segundo sem o Espírito Santo. Nós dependemos dele para tudo. Nós dependemos do Espírito Santo para entendermos que nós somos pecadores e que a salvação que Cristo nos dá é algo que nós não alcançamos. Nós dependemos dele. Nós dependemos do Espírito Santo para viver uma vida que agrade a Deus. Caso contrário, nós entristecemos e apagamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é um recurso do qual nós não temos como abrir mão. E é pecado grave achar que nós podemos viver o dia a dia sem buscar o Espírito Santo ativamente, intencionalmente. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar e nós vamos responder o sermão. E eu quero muito que tu pense nisso que foi falado aqui hoje. Pensa, considera, leva para o teu coração de forma honesta, limpa, diante de Deus. E analisa o teu coração. Analisa a tua relação com o Espírito Santo. Analisa se tu tem vivido com o Espírito Santo como um verdadeiro amigo, aquele que tu quer ao teu lado o tempo todo. Como um recurso que Deus te dá. Cara, olha só o privilégio de Deus. Deus não só te dá coisas, Ele te dá dele mesmo. O Espírito Santo é Deus ou não? Sim. Deus te dá Deus para tu viver a tua vida. Gente, tu não consegue viver a vida que Deus quer que tu viva. Portanto, Ele te dá dele. Eu não consigo viver essa vida que Deus requer de nós. Mas Ele me dá dele para viver essa vida. Olha o privilégio que nós temos de estarmos em Cristo e agora termos essa primícia, esse penhor, essa garantia de que nós temos um pertencimento, pertencemos a Deus, de que agora nós somos dele. E como é que a gente sabe? Paulo falou aos Romanos, porque o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que privilégio, cara. Que bênção isso aqui. Que bênção isso aqui. Que bênção isso aqui.
pensa, considera, analisa. Nós vamos cear. Nós vamos cear, participar do corpo e do sangue de Jesus. Paulo, quando fala da ceia, 1 Coríntios 11, ele diz assim: portanto, analise o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso que eu estou dizendo para ti agora, pensar nisso que foi falado. Analisar o teu coração, teu relacionamento com o Espírito Santo tem que ser feito antes de tu participar da ceia. Tem que ser feito. Entendido? Nós vamos orar e nós vamos participar da ceia. Mas vá lembrando, vá pensando, analisando tua vida, teus pecados, tua relação com o Espírito Santo. E participe. Se tu confia em Jesus, se tu ama Jesus, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos cantar. Cara, nós cantamos antes, as cordas arrebentaram, foi um tendel, e ok, nós cantamos igual. Agora, então, com o violão afinadinho, com todas as cordas, tu tem que cantar muito mais. Ok? Canta mais, porque se com o violão daquele jeito tu tinha que ter cantado já, agora mais ainda. Ok? Canta com alegria. Canta, de fato, como se tu tivesse vida no teu interior. Porque o Espírito Santo é isso, ele vivifica, ou seja, ele está gerando vida em você. Pedro fala, se eu não me engano, eu não lembro se é a primeira ou segunda de Pedro, que nós somos participantes, coparticipantes da natureza divina. Cara, olha isso, nós temos a vida de Deus em nós. Coparticipantes da natureza divina. Cara, isso é louco. Como que a gente vai cantar, sabe? Triste, assim, sabe? Aquele cantar broxante, sabe? Não devia ter falado, mas enfim. Sabe? Não tem como tu cantar desse jeito. Canta com alegria, com vigor, para Deus. Amém? E em terceiro lugar, nós vamos servir com os nossos dízimos e ofertas. Ah, lá veio o pastor falar de dinheiro. Óbvio que sim. É a coisa mais certa que eu vou falar. Olha só as paredes. Já é uma benção, não tá melhor? Tá, né? Não tem agora, passa um mosquito na rua, o pessoal vira para olhar, chamando a atenção. Assim. Já melhorou. Tem as crianças ainda, mas a gente vai dar um jeito nelas. Já está melhor. Nós temos que pintar o restante, muita coisa para ajeitar. Olha a projeção. Gente, vocês conseguem ver a projeção? Sim? Não, né? Isso é uma projeção, tá? Talvez alguns não acreditem, mas é uma projeção. Tá uma porcaria, eu sei. Nós vamos mudar. É que vocês não veem, mas tem a TV de retorno aqui. Cara, a imagem é totalmente outra. É completamente outra. Nós queremos mudar, nós já temos um projeto. O Chico já está vendo. O Chico é o de cara do dinheiro. Tudo que nós não conseguimos, ele consegue. E nós vamos colocar um projetor aqui atrás. Essa imagem aqui, logo, será com projetor. Amém ou não amém? Amém. Para isso nós precisamos de dinheiro. Para isso nós precisamos de generosidade. Ok? Contribua, oferte. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: Deus já deu todos os recursos para a igreja. Está no bolso dos seus membros. Ou seja, nós vamos fazer conforme o nosso passo. Mas o nosso passo precisa ser antecipado pela nossa generosidade. Amém? Contribua. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu meigo, doce Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo teu poderoso Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque sem ele não há vida. Não é que nós não conseguimos viver 100%. Não há vida se não for o Senhor em nós. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, e que tu possa encontrar liberdade para agir em nossas vidas, para agir em nós, por meio de nós e apesar de nós. Ó Senhor, vem com o teu poderoso Espírito Santo, invade o nosso coração, invade a nossa igreja, faz de nós pessoas que clamam, anseiam e têm alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, faz grandes coisas em nosso meio, que tu possa realizar muitos sinais, prodígios, maravilhas, e que nossa incredulidade não venha atrapalhar aquilo que tu quer fazer.
Que a nossa incredulidade não venha servir como empecilho para o que tu quer fazer em nosso meio. Nós clamamos a ti pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aumente a nossa fé, que nós venhamos exercitar mais a nossa fé, que nós venhamos ser fortalecidos internamente por meio do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.